Um jovem sedutor viciado em pornografia não se prende a ninguém. Seu corpo, carro, seus amigos e mulheres são suas únicas prioridades, mas tudo muda quando ele conhece uma verdadeira gata que tenta mudar seus hábitos. Bem-vindo ao Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de comédia, drama e romance, chamado Como Não Perder Essa Mulher, de 2013. De cara vemos um jovem rapaz de família italiana, chamado John, que é um verdadeiro viciado em pornografia, e se masturba todos os dias assistindo pornô. John adora fazer isso, porque em sua vida real não pode fazer as coisas que vê na pornografia. Há poucas coisas na vida que John realmente se importa. Primeiro seu corpo, por isso, ele vai à academia todos os dias, sua casa, na qual prefere limpar pessoalmente. John trabalha como barman, portanto, ele não tem muita dificuldade em sair com várias mulheres. Toda vez consegue levar uma mulher diferente para sua casa, mas John gosta de assistir pornô mais do que isso. Como de costume, John se encontra com seus amigos para conhecer novas garotas. Eles costumam julgar as garotas, dando notas a elas. Ao ver uma linda garota chamada Bárbara, ele acaba dando uma nota 10. Ele vai até ela e os dois dançam. John tenta seduzir Bárbara. Mais uma vez, tenta apenas dormir com a garota, mas Bárbara não é do tipo fácil, recusa e vai embora. Logo depois, John acaba levando outra garota para sua casa. Mesmo depois de ficarem juntos, John assiste pornô em seu notebook e se masturba. Ele diz que pornografia é melhor que sexo, já que muitas coisas mostradas no pornô são bem melhores do que na vida real. No dia seguinte, John vai à igreja se confessar, dizendo que saiu com 2 garotas nessa semana, e assistiu pornô 17 vezes. Na sequência, ele vai almoçar com sua família, onde acaba discutindo com seu pai, e sua irmã sempre fica distraída com o celular sem dizer nada. Sua mãe diz a John que pretende vê-lo encontrar uma boa garota para passar o resto da vida. Naquela noite, ele assiste pornô novamente, mas às vezes acaba perdendo muito tempo até achar o vídeo ideal. Na manhã seguinte, seus amigos vão visitá-lo, e John diz que realmente gostou da garota de vestido vermelho da noite passada, mas ele ainda não sabe o nome dela. John vai ao mesmo bar, e pergunta sobre aquela garota, e descobre que seu nome é Bárbara. Depois disso, encontra ela no Facebook, e a convida para almoçar. No dia seguinte, Bárbara vai encontrá-lo, e pergunta como ele conseguiu achar seu Facebook, já que não tinha dito seu nome. No começo, John dá algumas desculpas, mas depois revela a verdade. Bárbara também acaba gostando dele, e ela o leva para ver um filme romântico. Mas John não é muito fã de filmes, pois pensa que os filmes são para crianças. Já Bárbara acaba gostando muito do filme. Depois disso, os dois se beijam, e Bárbara vai para casa. Agora John vai à igreja se confessar novamente, dizendo que essa semana, ele beijou apenas uma garota e assistiu pornografia 22 vezes. Em outro dia, ele sai novamente com Bárbara, e tenta levá-la para a cama. Mas Bárbara aparentemente está buscando um relacionamento sério. Com isso, ela diz que quer conhecer seus amigos e familiares. Também aconselha John a voltar a estudar, para que possa arrumar um trabalho de verdade e deixar o emprego de barman, e ele concorda com isso. Naquela noite, ele também se masturba depois de ver algumas fotos de Bárbara, pois sabemos que ele quer apenas levá-la para a cama, já que não tem sentimentos por ela. Depois disso, alguns dias se passam, e John sai com Bárbara e seus amigos, e acaba conhecendo as amigas dela também. O relacionamento deles já dura um mês, mas até agora, ela não deixou John levá-la para a cama. Ele também conta para sua família que se apaixonou por uma garota chamada Bárbara, e sua mãe fica muito feliz em ouvir isso. Em outro dia, durante a aula, Bárbara liga para John, dizendo que está indo para sua casa à noite. John fica contente ao saber disso, pois finalmente conseguirá o que quer. Em outra aula, John encontra uma mulher chamada Esther, chorando, mas a ignora. Depois de ir para casa, finalmente consegue levar Bárbara para a cama. Mas como sempre, não é como ele esperava, e começa a assistir pornô novamente. Mas enquanto faz isso, Bárbara aparece, fica chocada e com muita raiva de John querendo ir embora dali. Vendo isso, ele dá desculpas dizendo que um amigo enviou o vídeo, por isso estava assistindo. John promete que a partir de agora, nunca mais irá ver pornô. Ao ouvir isso, Bárbara acredita na desculpa. Apesar de tudo isso, John continua assistindo pornografia. Agora que Bárbara costuma vir para sua casa direto, ele começa a assistir pornô no celular. Certo dia na classe, ele é abordado por Esther enquanto assiste pornô. Ela vem até ele e tenta conversar, mas John não dá atenção. Depois disso, John leva Bárbara para conhecer sua família, e sua mãe também gosta muito dela.
Bárbara também vai à igreja com John, onde ele se confessa, dizendo que teve relações 7 vezes, mas não viu pornografia nenhuma vez em toda a semana. Em outro dia, fora da classe, Esther dá um DVD adulto para John, e diz que talvez funcione para ele. John diz que não precisa disso porque tem namorada. Alguns dias depois, o casal vai fazer compras. John diz que precisa comprar algumas coisas para limpar a casa, e Bárbara não gosta muito, ficando brava ao saber que ele mesmo é quem limpa sua casa, dizendo que esse é trabalho para uma empregada, e não para um homem. Bárbara acha isso constrangedor, mas John tenta convencê-la de que gosta de limpar sua casa do seu próprio jeito, e não sente vergonha de fazer isso. Mas Bárbara não se importa, e diz que John não fará o trabalho de limpeza sozinho a partir de hoje em diante. Querendo acabar a discussão, ele concorda. Na mesma noite, Esther pede a John para copiar a matéria. Quando ela começa a perguntar sobre sua família e namorada, John fica nervoso, pega seu caderno e sai de lá. Chegando em casa, Bárbara está sentada e brava com alguma coisa. Ela diz que John mentiu, pois verificou o histórico do seu navegador e viu que ele não parou de ver pornografia. Mas na verdade, ele não tinha excluído o histórico do navegador, pois não imaginou que Bárbara iria bisbilhotar suas coisas. John tenta convencê-la de que assistir pornografia é normal, e não há nada de errado com isso, já que assistir pornografia e assistir filmes é a mesma coisa. Ouvindo isso, Bárbara diz que filme e pornografia são coisas diferentes. John pede desculpas, mas ela não ouve uma única palavra, termina com ele, e sai de sua casa. Mesmo depois disso ele não melhora, e começa a assistir mais pornografia, achando que a vida de solteiro é bem melhor, pois pode fazer o que quiser e ninguém irá atrapalhar. John passa alguns de seus dias assim, e vai ao bar à noite, dizendo a seus amigos que terminou com Bárbara. Lá ele vê outra mulher, e acaba levando-a para sua casa. No dia seguinte, enquanto dirige, John discute no meio do trânsito e quebra o vidro do carro dando um soco. Na sequência, vai à igreja, como de costume, e confessa seus pecados novamente, dizendo não saber por que ficou tão bravo, quebrando o vidro de um carro, e essa semana assistiu pornô 35 vezes. Após a confissão, John vai almoçar com sua família, mas não conta que terminou seu namoro com Bárbara. Voltando para casa, começa a assistir pornografia novamente, e seu amigo Bob chega em sua casa. Inicialmente, ele pede que seu amigo vá embora, dizendo que está ocupado, mas Bob mesmo assim entra em sua casa, perguntando por que ele quebrou o vidro do carro de um cara, e como ele terminou com Bárbara. John diz que ela o pegou assistindo pornografia e quis terminar. Bob não consegue acreditar que ela deixou John por uma questão tão pequena. Depois disso John vai para a aula, e logo depois da aula se encontra com Esther. Os dois acabam ficando em seu carro. Depois disso, John conta sobre o fim de seu namoro com Bárbara. Esther pergunta quando foi a última vez que ele não assistiu pornografia, e pergunta se já pensou em parar de assistir. John diz não se lembrar, mas pode parar quando quiser, já que não é viciado e é por isso que ele assiste pornografia e gosta muito. Esther pergunta se John já se masturbou sem assistir pornografia. No dia seguinte, John tenta não assistir pornô, mas acha isso muito difícil. Em outra noite, ele encontra Esther novamente. Os dois vão para sua casa, e John diz que não viu pornografia essa semana, mas não conseguia nem se masturbar, e admite que ficou viciado em pornografia. Esther explica que é por conta disso que ele gosta de pornografia, já que nunca tentou entender suas parceiras e sempre pensou apenas em diversão. Depois disso, ela sugere que os dois deveriam tomar banho juntos. Mas quando Esther vai pegar sua toalha, começa a chorar. Depois do banho, John pergunta por que ela sempre chora, mas Esther conta que seu marido e filho morreram em um acidente de carro há cerca de 1 ano, e ainda sente muita tristeza por isso. Logo depois acabam criando mais intimidade, e John gosta muito, já que nunca teve esse sentimento antes. Agora, John para de assistir pornô completamente, e não fica mais nervoso à toa com pequenas coisas. Novamente vai à igreja para se confessar. Na última semana, ele mentiu dizendo que não assistia mais pornografia, mas dessa vez ele realmente parou de assistir. Então durante o almoço, John também conta para sua família que terminou com Bárbara. Sua família fica brava com ele, mas sua irmã apoia sua decisão, e diz que Bárbara não era boa o suficiente, pois apenas queria alguém que a obedecesse e fosse manipulado. John se sente feliz em ouvir isso e saber que sua irmã está do seu lado. Alguns dias depois, ele encontra a Bárbara, e pede desculpas por ter escondido sobre a pornografia. Ela diz que havia pedido apenas uma coisa e ele falhou. Mas na verdade, Bárbara pediu muitas coisas, e ele queria viver de acordo com suas prioridades. Ela vai embora e pede que John nunca mais ligue novamente. John começa a passar mais tempo com seus amigos do que antes, e agora ele parou de assistir pornografia.
Por outro lado, ele começa a namorar com Esther, mesmo que ela seja um pouco mais velha, mas ambos se entendem muito bem. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, comentar e, o mais importante, inscreva-se para mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.